Bom dia, gente. Assim tá bom? Me chamo Olivia, eu vim de Minas Gerais para poder passar um pouquinho para vocês do que eu vim aprendendo aí na minha trajetória trabalhando com o barro. Agradeço todo mundo de estar aqui, eu gosto muito de poder compartilhar um pouco do que eu sei, assim. E aí, desde então, o meu primeiro encontro com barro realmente foi transformador, assim, transformou a minha relação comigo mesma, com o tempo das coisas, porque vocês vão ver na hora que a gente começar a mexer no barro, vocês já sabem, a Marli também que já mexeu com barro, não sei se alguém mais aqui já teve alguma experiência de trabalhar com barro, mas ele tem o seu tempo, né? Então a gente não adianta a nossa pressa, não adianta a gente querer fazer as coisas correndo. Então ele me ensinou a ter calma, a aceitar o tempo das coisas. E eu espero que eu consiga passar para vocês assim, um pouquinho do quão incrível é esse material, assim, porque ele realmente é maravilhoso demais. Então hoje nós vamos começar falando do Poapique especificamente, que Tá bom, então vou começar falando da bioconstrução primeiro, já que está aqui. Porque é isso, esse é um nome hoje que se dá para as construções com terra, né? O nome popular é a bioconstrução. E aí eu queria falar um pouquinho do que é a bioconstrução, né? Porque não é simplesmente a gente escolher os materiais. Ah, pronto, eu vou construir com terra e com bambu, estou bioconstruindo. Você já está num caminho, mas não é só isso, né? A bioconstrução ela vai muito além. Até coloquei um esqueminha aqui, porque assim, são valores, né? A bioconstrução está dentro da permacultura, que traz uma série de valores para a nossa vida mesmo, não só para o material que eu vou pôr na construção da minha casa, mas parte do princípio de que eu quero aumentar cada vez mais o meu cuidado e o meu respeito para com as pessoas, principalmente, e com o meio ambiente. Não adianta nada eu cuidar da floresta e não cuidar de quem está do meu lado, né? Então, a bioconstrução ela traz isso, ela traz a valorização da mão de obra, ela traz a importância do trabalho coletivo, porque você trabalhar, hoje a gente vai fazer um pouquinho de massa para o Poapique. E aí, quando você vai pensar numa edificação, numa casa completa, se você for fazer aquela massa sozinho, é uma coisa massacrante. Então, é muito importante o trabalho coletivo dentro da bioconstrução. Facilita muitas coisas. Hoje em dia tem máquina, né? Tem betoneira que ajuda no processo, mas você podendo trabalhar no coletivo, tendo pessoas, igual tem muita tradição, não sei aqui em São Paulo se tem, mas em Minas as pessoas se juntam para bater a laje. E aí tem o churrasco da laje, tem o churrasco da cumieira, que é essa força do coletivo mesmo, que as coisas se transformam muito mais rápido se a gente está no coletivo, né? E aí o coletivo possibilita isso, né? De você trabalhar o material, o cuidado com a terra e o cuidado uns com os outros ali. Então isso é muito importante dentro da bioconstrução também. Traz um pouco, né, dessa redução do gasto desses recursos não renováveis que a gente tem lugares que a gente não tem como escolher, mas na construção das nossas casas a gente pode escolher. Tá meio ruim de ver aqui, né? Aí a história, né, da preferência por materiais naturais. Então a gente tem madeira, tem a terra, tem algumas opções tipo a cal, que não é totalmente natural, ela passa por um processamento, mas ainda é um processamento menor do que o cimento. E aí a gente deixa, nada contra o cimento, mas a gente deixa ele no lugar que ele realmente é necessário, onde ele realmente faz a diferença mesmo, né? Deixa eu ver o que mais. Essa história, né, tipo, eu aprendi recente com uma amiga muito querida, Maria Graciada, ela é uma tupinambá lá de Olivença. E ela falou comigo, Olivia, a gente não usa o barro, a gente não usa madeira, a gente comunga com esses materiais, a gente trabalha junto com eles. Eles não estão aqui para servir a gente, eles estão aqui para estar junto com a gente. Então eu acho essa mudança assim, de que a natureza está aqui para servir, não, ela não está aqui para servir. Nós somos a mesma coisa, é tudo junto, né? Então se a gente trata ela como uma serviçal nossa, acontece o que está acontecendo, a gente está acabando com tudo, estamos destruindo tudo. Então essa eu acho uma mudança importante de paradigma assim, dos nossos pensamentos, de que a natureza ela não é nossa, ela está junto com a gente. E uma coisa muito importante também, porque
a bioconstrução, antigamente, né, a gente tinha a construção com terra nas pessoas que não tinham dinheiro para construir com outra coisa. Então, ela era vista como uma coisa relacionada à pobreza, à miséria. Hoje em dia está do outro lado. Quem constrói com terra é quem tem, geralmente, bastante dinheiro. Então, inverteu, né? Então, a bioconstrução entrou num lugar muito de moda. Porque eu quero que seja dessa maneira. Só que também, é claro que é válido, de todo jeito a pessoa está tirando o uso do cimento da sua casa, isso já é maravilhoso para todo mundo, a gente reduzir o uso do cimento, a gente deixar ele no lugarzinho dele onde ele é necessário. Mas tem uma coisa muito importante para a gente pensar, que não adianta nada eu querer, por exemplo, eu moro aqui em Paranapiacaba, aqui não pode construir mais, né, mas eu vou dar um exemplo. Moro aqui em Paranapiacaba, aqui não tem bambu. E aí não, mas tem 1 milhão de outros tipos de madeira ótimos para construção. Mas não, eu quero construir com bambu. Aí eu vou lá, sei lá onde, lá em Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro, pegar uma carreta de bambu para trazer para cá. Então, tipo assim, é bom, é melhor do que você botar um cimento? Não sei, porque você vai gastar um combustível absurdo para você trazer coisa até aqui. Você vai chegar aqui, você não vai ter mão de obra que vai saber trabalhar com esse bambu. Então, assim, é importante você olhar, muito importante, você olhar na sua região, onde você está querendo construir, quais são os materiais que tem abundância no seu local, a mão de obra, o que a mão de obra ali sabe trabalhar, para você conseguir valorizar a mão de obra do entorno, é muito importante isso. E faz parte de dos nossos ideais, né, dentro da permacultura e da bioconstrução. Que ainda nós estamos caminhando, porque ainda tem pouca mão de obra, na verdade, assim, tem muita gente que sabe trabalhar com barro, tipo a Marli, ali, a família dela, que tem uma tradição de construir com terra, mas aí vem essa indústria da construção civil e tira do povo esse poder, né, de achar que esse conhecimento tem valor. Fala, não, isso aí não serve para nada, isso aí não dura, não é bom, dá bicho, bom é o cimento. Então, a gente está ainda nesse trabalho desse resgate do conhecimento das populações locais, que tem muita gente que sabe, mas que está esquecido na memória. Então, ainda estamos caminhando nessa coisa de conseguir usar a mão de obra local, mas é muito importante pensar e procurar essas pessoas que estão ali em volta, porque sempre tem, ou pelo menos quase sempre tem. Aí, o pau a pique, né? O pau a pique, eu acho que todo mundo já viu que seja uma foto de uma casa de pau a pique, assim, acho que eu lembro, eu aprendi na escola, tinha fotinha de uma casa de pau a pique toda rachada, lá no livro, sei lá, se era de geografia ou de biologia, não sei mais. Mas é uma técnica extremamente famosa no mundo todo, usada no mundo todo, e ela é uma técnica muito legal para áreas como aqui, que são muito úmidas e que chove muito, porque como você já faz a parede com a estrutura da casa pronta, a parede já seca no lugar, então isso é muito interessante. Ela tem vários nomes. Tem lugar que chama de pau a pique, taipa de mão, taipa de supapo, só taipa. E aí varia, assim, com o material que você usa na trama. Se você vai fazer uma trama de bambu, que é o gradeado do pau a pique, aí chama de bambu a pique. Se você vai fazer de pallet, pallet a pique. Aí tem... Os nomes variam, mas todos têm mais ou menos as mesmas diretrizes, assim. Aqui é uma casa de pau a pique aqui de Paranapiacaba, que eu recebi essa foto maravilhosa ontem do Caio. E aqui é a residência dos operários quando estavam construindo a ferrovia. Então, eles faziam casa de pau a pique e a cobertura é de alguma palha, eu não sei qual é a palha que eles usavam aqui na região. E dá pra ver, assim, eu dei um zoom na foto no meu computador, e é de alguma madeira aqui do mato também, que eles faziam. Aparentemente não tem palha na massa. Eu acho que não adianta muito, porque ela perde um pouco a qualidade, sabe? Se ali ela já não está muito boa, mas quando eu vim dar essa oficina aqui, eu vi que as casas eram todas de madeira, eu falei, olha que interessante. E aí cheguei aqui conversando com os meus anfitriões no carro, fiquei sabendo que já houveram casas de pau a pique, sim. Agora a madeira aqui é mais fácil, né? A madeira é mais acessível do que o barro. Então chegou aí
Aí aqui também mostra várias casinhas, né, de pau a pique, com essa cobertura de palha. Então essa é a nossa imagem, né? A imagem que a gente tem das casas de pau a pique são essas casas, sem acabamento. E aí vem aquela história, não sei aqui se alguém já ouviu a história do besouro transmissor da doença de Chagas, que é uma sacanagem mesmo que fizeram com o pau a pique, porque o problema não é a casa ser de pau a pique, o problema não é a casa ser de barro, o problema é ter buraco na parede. Você pode fazer uma casa de tijolo, cerâmica e cimento. Se você não rebocar ela e deixar os buracos do tijolo exposto, vai ter bicho ali dentro. Se você mora num lugar que existe o besouro, que transmite a doença de Chagas, vai ter o besouro da doença de Chagas lá dentro. Se você mora num lugar que tem muito escorpião, vai ter escorpião, o que for. O negócio é o buraco. O importante é não deixar o buraco. Por isso que hoje em dia, todo mundo que constrói com barro faz o acabamento. Para evitar, igual qualquer outra casa, né? Você tenta pelo menos fazer o acabamento. Aí agora eu já vou passar para a execução mesmo do pau a pique, como que ela funciona. Se vocês tiverem dúvidas, gente, você pode levantar a mão, tiver alguma contribuição, viu, Marli, para fazer. A Marli, ela estava me contando, posso contar? Você quer contar? Conta você. Ah, conta você. Ela tem uma memória com o pai dela, eles construíram, né, a casa de pau a pique, deles pisando barro. E eu estava falando com ela que antigamente o tradicional era não colocar nada, era só barro pisado e botava na parede. A maioria das casas mais antigas são assim. E o pai dela já estava na high-tech do barro, que ele usava palha seca, né, e cinza, que são dois materiais que, tipo assim, maravilhosos. A cinza, ela dá mais resistência e faz o barro secar mais rápido. Então ela diminui o tempo da cura do barro, né? É um material que a gente chama de pozolânico, tem até um nome. Chique. Seu pai era high-tech mesmo. E a palha, a gente vai falar mais dela daqui a pouco. Então, assim, como é que é uma casa de pau a pique, né? A fundação é uma fundação que pode ser tradicional, feita com... Ai, foi mal. Com bloco de cimento, ou de concreto e ferragem, ou pode ser de pedra, igual as daqui. As fundações de pedra são as melhores, nem sempre acessíveis, pelo acesso à própria pedra e pela mão de obra, que também hoje está cada dia mais difícil achar quem sabe fazer fundação de pedra. Aqui talvez até tenha mais, né? Mas em Minas Gerais mesmo são poucas pessoas, poucos lugares que você consegue acessar essas pessoas. Mas é a melhor fundação que tem, porque ela, principalmente quando você não põe argamassa entre as pedras, quando é só de pedra encaixada mesmo, porque aí ela não deixa a água subir, porque a água ela sobe por capilaridade, né? O cimento não é impermeável, então se você faz uma fundação de concreto ou de bloco, você tem que passar um impermeabilizante em tudo. Mesmo se você vai construir com cimento, é recomendável, mesmo que suas paredes sejam de tijolo e cimento, é recomendável, porque a água sobe mesmo. E ela sempre arruma um caminho. Mas quando essas fundações de pedras que tem buraco entre elas, aí não tem como, né? Também pelo ar a água também não sobe assim, né? Então a fundação pode ser do que tiver acessível. Não tem muita diferença da construção de alvenaria de cimento. Os pilares, aí também é a mesma coisa, pode variar. Eu já fiz pau a pique em casa com pilar de concreto, já fiz pau a pique em container, então estrutura metálica, em alvenaria, em estrutura de madeira. Então não tem também restrição, desde que você consiga fixar a trama nessa estrutura que vai estar pré-pronta ali, né? O telhado, aqui eu tinha até mudado essa foto, mas eu acho que eu não salvei. Porque eu fiz ele aqui, tá vendo que tem só um pouquinho para fora aqui? Isso é uma coisa que nas construções com terra, você precisa fazer um telhado que tenha um beiral grande para a água não escorrer nessa parede aqui. Depois, antes de eu mandar para vocês isso, eu vou até mudar essa foto de novo, que eu tinha esticado esse telhado aqui. E aí, o telhado também... do que vocês quiserem, do que tiver mais fácil ali. Então, é uma estrutura normal, de uma casa normal. O que vai mudar vai ser o fechamento.
E aí, aqui, ó, essa trama aqui do pau a pique, ela é feita com pau do mato mesmo, com as varinhas do mato, tá vendo? Aí põe as da vertical, as da horizontal, aí pode variar. Tem gente que faz de bambu, tem gente que faz de pallet, eu tenho um amigo que faz com aro de bicicleta. Esse amigo, ele coloca tudo na parede, tipo assim, comprei alguma coisa e veio aquela coisa, aquele tanto de isopor. Ele vai e enfia dentro da parede e ainda deixa a sua parede mais isolante. Então ainda tem isso, dentro de uma parede de pau a pique você pode colocar tudo que você quiser lá dentro, desde que não seja orgânico. Você pode colocar tudo lá dentro, dá para colocar as garrafas, eu não sei se vocês já viram em algum lugar aquelas paredes com garrafas, dá para pôr lixo, tipo PET, garrafa PET, tudo que você não tiver o que fazer na sua casa, você enfia dentro da parede e cobre ali. E aí essa massa de preenchimento do pau a pique, tradicionalmente, igual eu estava falando, era só barro. Mas aí, quando você faz só com barro, ela fica soltando, porque o barro ele não adere tão bem na madeira, assim. Ele precisa de ter uma ajuda. E aí entra a palha nesse lugar, que aí garante que você vai fazer uma amarração mesmo. A palha vai funcionar tipo um tirante, sabe? Que faz segurar o barranco ou a raiz no solo, que segura ali a terra no lugar, vai ser o papel da fibra seca nesse momento do preenchimento. Eu particularmente, nós da bioarquitetura, a gente tem o hábito de colocar areia também nessa mistura. É um material opcional, ele não é essencial, mas a areia ela ajuda a trincar menos, dá mais resistência já para essa parte e ajuda também a secar um pouco mais rápido, porque a areia ela tem os grãos maiores, então permite essa troca com o externo um pouco mais fácil do que a argila, né? Porque a argila, quando você molha o barro ali, é diferente da areia. Quando você molha a água fica só em volta dos grãos. É igual quando a gente molha a gente, por exemplo. Você seca ali e você está seco. A areia também, você consegue botar no sol ali, ela rapidinho ela seca. A argila não, a água ela entra dentro da estrutura cristalina mesmo do mineral, entendeu? Então, por isso que ela tem essa coisa de rachar, porque quando a água entra dentro dela, ela expande. A estrutura cristalina dela mesmo cresce. E aí depois, na hora de secar, essa água precisa de sair de dentro dela. Então, é um processo mais lento, realmente. A areia ajuda um pouco a agilizar esse processo. E aí, essa coisa, né, de olhar o que está abundante perto de você. Qual que vai ser o material que você vai usar para fazer a trama do seu pau a pique? O que você tiver perto. Agora estou fazendo uma que é de piqui amarelo. Nunca tinha pensado na minha vida que um dia eu ia montar uma trama de pau a pique com piqui amarelo. Mas é o que tem lá fácil, melhor custo-benefício. Então é o que está sendo, entendeu? Então vai variar. Dá para fazer com ripa, dá para fazer com vara, dá para fazer... É infinito mesmo, assim. Desde que seja uma coisa que fique firme ali para sustentar o barro que você vai colocar lá dentro depois. Aí aqui, ó, tem umas... Aqui não está dando para ver direito. Mas aqui é uma que fez com... Ele pegou o bambu e fez as ripas de bambu e fez ela trançada, assim, né? E aqui não precisa nem de amarrar. Ele só trança mesmo e do jeito que tá, ele já passa o barro por cima. Essa parede aqui é possível fazer uma parede mais fina, então se for às vezes para dentro de casa, é interessante fazer alguma coisa desse tipo. Aqui é o pallet a pique que eu estava falando com vocês. No pallet é importante tomar um cuidado, porque o barro, ele não gruda muito bem na madeira. Então, se eu tenho pouco espaço de barro e muito espaço de madeira, igual está aqui, não é legal. A chance desse barro soltar depois é grande. Então, se for usar pallet, eu recomendo sempre tirar uma madeira, sabe? Tipo, deixa uma, tira, deixa, tira. Porque aí você aumenta esse espaço de contato do barro e fica mais seguro. E aqui é um exemplo, é essa casa que eu estou fazendo agora, que é de piqui amarelo, e aqui mostra o encanamento todo dentro da parede de pau a pique, tá vendo? Aqui tem um cano largo, que é do esgoto, aí uns canos mais finos de água, tem aqui um conduíte, então você pode fazer tudo já embutido dentro da sua parede. A amarração, porque aí a gente põe as varas, a gente tem que prender, tem as varas verticais, as varas horizontais, a gente tem que prender de algum jeito ali, né? E aí varia também infinito.
Marli usava um cipó, não era Marli? Que também tem região, mas é isso, é importante você buscar as pessoas da sua região que vão saber te falar qual que é o cipó bom para amarrar. Também é das melhores coisas que tem, os que são muito firmes e tá ali acessível, né? Mas também dá para usar arame, dá para usar prego, dá para usar esses grampos de grampeador pneumático, que também vai rapidão, né? Dá para usar sisal, dá para usar... Aqui é um exemplo de um cipó também. Dá para usar desse jeito que você não precisa amarrar, que você faz as ripas de bambu e vai trançando. Eu já vi gente usando aquelas braçadeiras de plástico. Então, o que você tiver, porque a pessoa tinha 1 milhão de sacos de braçadeira de plástico em casa que não estava fazendo nada e falava, vou amarrar meu papo com esse negócio. E foi. Então, é bem isso. Para amarrar também, não tem muita regra, não. É o que você tiver e que você vai... Não vai pôr um barbante que você, na hora que você aperta, o trem arrebenta. Então, tem que pôr uma coisa que vai realmente fixar a trama no lugar que você precisa. Aí, a gente já vai ter, né, a estrutura da casa pronta, lá os pilares, as vigas, os telhados, e a gente precisa fixar essa trama nessa estrutura que já está pronta. Então, a forma de você fazer a fixação você pega as ripas, o material que você escolheu para a trama, eu vou chamar aqui de ripa, para ficar mais geral. Então, aí primeiro você vem e vai fixar essas varas aqui, ó, na lateral, nas vigas, nos pilares da casa, na verdade. E aí depois você fixa essas da horizontal, nas vigas, no chão, se der para fixar no chão, se não der, você fixa só nessas laterais aqui mesmo. E depois você vem montando o resto, fixando nessa caixa que você montou previamente. É super simples, é trabalhoso, dependendo do que você escolhe para amarrar, pode ser um pouco lento, por isso a importância do coletivo, de ter mais gente trabalhando junto, porque aí vai rapidinho. Mas você não precisa amarrar todos, não. Você amarra intercalado, vê se está firme e pronto, tá bom. Não precisa de amarrar todos os pontos. Quando você vai usar madeira não tratada, vai pegar madeira do mato ou vai usar o bambu, é muito importante você considerar a hora da colheita. Tem a lua certa, que geralmente é a lua escura, que é a hora que a seiva está mais nas raízes e você consegue cortar essa maneira menos gostosa para os bichos. Então é importante levar isso em consideração. Também, geralmente, as pessoas mais velhas do local... Eu estou falando isso porque geralmente quem constrói com terra hoje está no interior, né? Então, geralmente tem essas pessoas que têm esse conhecimento de a hora certa de colher, qual que é o cipó bom para usar. Então, é uma informação que você consegue coletar no seu local, assim. Mas aí essa coisa, a madeira não fica exposta, ela fica dentro da parede, mas de todo jeito, dependendo... Lugar geralmente, aqui é Mata Atlântica, né? Geralmente Mata Atlântica, lugar muito úmido, os bichos são muito poderosos, né? Então, é um cuidado. Quando é mais seco, é mais simples, tipo lá no Cerrado, na Caatinga, é um pouco mais simples isso. Mas na Mata Atlântica, é importante ter esse cuidado mesmo com o tempo de colheita. Se for usar madeira tratada, é mais simples. Se for usar um eucalipto tratado, alguma coisa assim, é mais simples. Mas se não, observe esse tempo e ela vai ficar totalmente coberta ali. Agora vamos falar então um pouco da terra, né? Qual que é a terra apropriada para a gente usar na construção? A primeira coisa que a gente precisa observar é não pegar a terra superficial, porque é uma terra que é solo, né? Está cheia de matéria orgânica. E a gente não pode usar matéria orgânica viva em processo de decomposição dentro da nossa parede, porque ela não vai parar o processo. Então, se você botar solo na sua parede, ela vai começar a esfarelar. Ela até vai dar certo no início, mas aí depois vai começar a esfarelar, vai começar a desfazer realmente, porque ele continua decompondo, né? Quando decompõe, o espaço que ele ocupa diminui. Então, perde essa coesão. Então, a primeira coisa, não pode ter matéria orgânica. A segunda coisa é que a terra precisa ter argila, porque a argila é que vai dar a liga, é que faz a cola da argamassa. Então, é uma terra que precisa de ter argila. Aqui é uma foto do perfil do solo. Eu não sei se vocês já repararam barrancos por aí na vida de vocês, mas a gente
Depois que vocês saírem daqui, se vocês ainda não repararam, depois vocês reparam. Porque é bem normal a gente conseguir ver esses horizontes aqui, ó. Talvez não todos, principalmente aqui no Brasil, porque a gente não chega nunca nessa rocha inalterada, a não ser que você vá numa mina. Mas até aqui, assim, a gente vê bem comum, assim. Então tem esse primeiro horizonte, que é onde as plantas estão, né? Essa área bem dessa terra preta, que é pura matéria orgânica praticamente. Depois a gente tem um outro horizonte que ainda tem um pouco dessa matéria orgânica, ainda tem as raízes, não é tão preto, já é um solo mais marrom, mas ainda muito carregado de matéria orgânica. Então esses dois horizontes aqui primeiros não pode. Aqui é uma foto real de um buraco de uma cisterna que aí dá para ver. Mas aí aqui, ó, vocês vão receber essa apresentação depois, vocês vão conseguir ver melhor. Mas aí dá para ver direitinho, aqui uma terra preta, 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 e aqui já começa uma terra mais limpa. Ai, boa. Tá vendo aqui? Aqui nem tá com planta em cima mais, porque é uma área de obra mesmo, já foi tudo, tá tudo mexido ali. Mas aqui dá para ver direitinho. Então essa zona toda que eu não posso usar. Tem que usar daqui para baixo, onde já não tem raízes. Aqui tem até uma faixinha de uma rocha alterada no meio desse caminho aqui. Mas aí eu uso desse pedaço aqui, pode ir. E como que eu faço, né, para saber se a terra tem argila? Quem já mexeu com barro, eu acho que já tem essa sensação, né, que é um tato diferente realmente, uma textura diferente. Mas uns testes simples, observações simples que a gente pode fazer, que já vão mostrar para a gente, tem ou não tem. Aí a quantidade é outra coisa. Mas aí, ó, uma das coisas que eu, ao longo da minha experiência aí, noto de terras mais argilosas e terras menos argilosas, ou mais arenosas, é que a cor de uma terra argilosa é mais forte. A terra arenosa também tem uma série de cores, mas geralmente elas são cores mais claras, assim. A cor da terra argilosa são umas cores mais fortes, E sempre pensando na terra seca, tá, gente? Aqui nós estamos falando, aqui principalmente da terra mais seca. Quando a gente fala da cor, a gente fala da cor da terra seca, porque quando molha, vira outra história. Parece que é outra coisa, assim. Aqui tem um exemplo de umas cores de terra que eu achei dentro daquele buraco que eu mostrei para vocês. Depois vocês vão ver também, tem até uma verdinha aqui, assim. Muito linda, então tem uma diversidade imensa de cores de terra. Aqui em São Paulo tem muita cor variada. Eu já vi muitas cores aqui. A terra boa para construir uma terra que não tem matéria orgânica. Ela não pode ter matéria orgânica, então você tem que usar uma terra um pouco mais profunda. E ela tem que ter argila. E aí eu estava falando sobre como que você, com testes simples, observações simples, você vê se a terra tem argila ou não. Que aí uma delas, eu acho que é a mais certa, mais clara, é você fazer bolinha com ela. E aí, se ela formar uma bolinha, é um indicativo de que tem argila nela. Mas depois vocês vão receber a apresentação, fala um pouco mais. E aí, depois que eu escolhi minha terra, eu falei, não, eu acho que essa terra aqui tá boa, acho que essa terra dá para eu construir, aí eu vou fazer testes, eu não vou já de cara usar a terra direto para fazer tudo antes de eu realmente ter um pouco mais de certeza de que é realmente uma terra apropriada. E aí a gente faz testes, dependendo. Para o pau a pique, eu só olho se tem argila. Porque é só uma terra de preenchimento, ela tendo argila, não tem problema ela rachar, porque depois vai vir um acabamento e tal. A questão da receita, por exemplo, às vezes muita gente chega para mim e fala, mas e aí, qual que é a receita da massa? Quando a gente trabalha com barro, não existe muito uma receita, porque eu estou usando o barro aqui hoje, esse barro acabou, às vezes eu estou no mesmo lugar, eu vou pegar o barro vem diferente. E aí eu tenho que fazer outros testes, fazer outra receita, então com o barro a gente tem que prestar muita atenção na textura e entender qual que é a função de cada componente dentro da massa, porque aí você vê, ah não, eu fiz uma massa e ela rachou, eu quero que ela rache menos. Aí você vai saber o que você tem que fazer, independente do barro que você está usando. Não importa. Você vai saber avaliar a terra, você escolheu a terra boa e aí a partir daí você, entendendo a função de cada componente, de cada material, você consegue trabalhar ali para você conseguir chegar no que você quer. E aí a fibra, né? Então o primeiro componente da massa do preenchimento do pau a pique é a terra. Então a gente escolheu a terra, uma terra sem matéria orgânica, uma terra com argila, eu já estou com a minha terra lá escolhida. Aí eu vou para a fibra. De novo eu volto para aquela história de olhar o que eu tenho de perto de mim, o que eu tenho de facilidade.
Geralmente, quando eu estou perto de centro urbano, o feno é a opção mais fácil, porque você vai e compra numa casa de material de construção ou de coisa da roça, é o mais simples de você comprar, é o feno. Mas tem lugar que o feno é super difícil, tipo onde eu estou morando agora, o feno é raridade. Então lá a gente usa ou braquiária, que aí você roça, bota para secar e usa. Dá para usar o sisal também, mas costuma ser uma fibra muito cara para você usar numa construção inteira. E tem lugar também, por exemplo, que tem muito coco. E aí dá para usar a fibra do coco seco. Você descasca o coco ali, o coco seco, sem abrir ele para não misturar com a polpa, porque misturou com a polpa já era. Então você descasca ele antes e pronto. Isso aqui é uma fibra maravilhosa, difícil de trabalhar porque você tem que dar uma desfiada nela para você poder usar, mas é uma fibra fortíssima, incrível. Então é isso, você olha no seu lugar, não, eu tenho um lote para roçar, o meu vizinho roçou o lote dele, ou a prefeitura foi lá e roçou uma braquiária. Aí eu posso ir lá pegar essa braquiária, só que é muito importante ela estar seca. Quando eu falo seca, é seca, não está verde mais. Ela ter realmente passado por esse processo, ela pode estar molhada da chuva, mas ela tem que estar seca e não ter entrado ainda no processo de decomposição. Então ela estava lá marronzinha, aí você deixou, ela começou a ficar preta, essa que ficou preta você tira, porque ela já começou a decompor, e se já começou a decompor, ele não vai parar de decompor dentro da sua parede. Então não pode usar nada que já iniciou o processo de decomposição. Então tá, então agora vamos falar um pouco dessa produção da argamassa propriamente dita, né? Já falei, já adiantei essa parte um pouco, né? Falo do original, como era feito nas primeiras construções, que era o barro puro. Mas aí, hoje em dia, né, já existe norma para construção com terra, existe congresso de construção com terra, existe aula dentro da universidade de construção com terra. Então isso trouxe uma quantidade grande de conhecimentos e de avanços dentro desse universo, né? Uma das coisas, por isso que eu falo que seu pai é high-tech, do barro, é a utilização da fibra, que ela garante que não vai ficar... Porque o que acontece? Você bota lá o barro sem nada dentro daquela trama, que é uma caixa, né? Vocês já viram? Todo mundo aqui já viu um pau a pique ao vivo? Mas é uma caixa que faz, né? Você faz tipo uma caixinha, e você vai pondo o barro dentro dessa caixinha. Só que é uma caixinha cheia de buraco, né? Então, se você bota o barro ali sem nenhuma palha, o barro vai secar e vai formar uns blocos ali. Porque você não tem palha para ligar tudo. Então, às vezes, ficam uns blocos soltos, como se tivesse uns tijolinhos soltos ali. Depois você pode vir rebocar por cima, usando palha para fixar? Pode. Só que você vai ficar com umas coisas meio ocas na parede. Não é uma boa ideia. Então, aí vem esse uso da palha, que aí garante que você não vai ter nada solto dentro da sua parede. A palha, além dela fazer essa amarração, de funcionar como as próprias raízes do solo mesmo, como tirante, além dessa amarração, ela dá mais... ela melhora o isolamento acústico e térmico da parede e deixa a parede mais leve, porque o barro é uma coisa pesada, né, gente? Então, você podendo... Se você tiver palha à vontade, você pode colocar, assim, palha, muita palha. No Chile, a galera constrói pegando palha, molha num barro bem aguado, assim, bota na parede só a palha. Palha, 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 palha e depois reveste. O barro vem só por fora. Então, a palha, se você tiver à vontade, pode usar, assim, porque ela é muito, muito... isso, não é muito boa nesse sentido, faz esse isolamento muito melhor do que o barro, e deixa tudo mais leve e ainda mais simples, mais leve de você trabalhar também ali no trabalho do dia a dia, você trabalhar com palha do que com barro, né? Ah, tá, e aí eu falei um pouco da areia, ela é opcional, então se você tiver se você tiver acesso a uma areia, se você tiver como adquirir uma areia, eu recomendo usar, porque ela diminui o tempo da secagem, aumenta a resistência, fica mais fácil um pouco ali de você trabalhar, principalmente na hora de misturar. Se você estiver trabalhando com mão de obra local, a galera não gosta de pisar barro, a galera gosta de trabalhar na enxada. Então, quando você põe um pouquinho de areia ali no meio, já fica mais fácil, porque quando você trabalha só com barro, é uma massa muito grudenta, né, que gruda na ferramenta, gruda em tudo. Você põe um pouquinho de areia, isso já melhora um pouco, então já fica mais leve para os trabalhadores, assim. E
a fibra seca é essencial. E, assim, eu não acho que vale a pena arriscar fazer 100. E é uma coisa relativamente simples de se acessar. Assim. A terra, gente, uma coisa que eu lembrei aqui, quando a gente está assim, perto de cidade, de centros urbanos um pouco maiores, a gente tem uma possibilidade de conseguir terra quando tem obra da prefeitura e tal. Lá em Belo Horizonte mesmo, você paga só o frete, eles te dão a terra. Você paga só o frete do caminhão, que às vezes é 100, 150 reais, e você ganha um caminhão de terra. E de terra geralmente boa, porque eles fazem aquelas obras de encanamento, ou vai fazer, sei lá, um viaduto, aí tira aquele tanto de terra, fica aquelas montanhas de terra no meio da cidade. Quando vocês verem isso, se estiver precisando de terra, é só, sei lá, conversar com os caras, que eles dão um jeitinho rapidinho de te dar a terra, porque para eles é muito caro, para a prefeitura é caro levar essa terra para um aterro, eles pagam caro para isso, né? Então tá, o passo a passo da produção da massa. Geralmente as palhas são muito longas. Se você vai usar ela solta na parede, se você vai só molhar e botar ela sem o barro, de boa. Mas se você quer misturar essa palha no meio da massa, que é o que a gente vai fazer aqui, que é o mais comum, a gente precisa picar essa palha com aproximadamente 20 centímetros. Esse tamanho de 20 centímetros é por causa do espaçamento entre as nossas varinhas lá, as horizontais do pau a pique, que geralmente a gente tenta manter uns 15 centímetros entre uma e outra. Então, esses 20 centímetros é para que essa palha passe do espaçamento entre uma e outra, para ter essa amarração realmente entre os espaços abertos da trama, né? Aí a gente bota a areia, a quantidade de areia vai variar de barro para outro. Se for um barro muito argiloso, vai precisar de mais areia. Se for um barro mais ou menos, porque tem barro que é perfeito, né? Que tem a mesma quantidade ali de areia e de argila, então é menos, então vai variar. Por isso que a importância dos testes, de você sentir a textura da terra, para você saber trabalhar essa quantidade da areia. A palha, quanto mais melhor, desde que toda a palha esteja envolta pela terra. Não pode ter palha seca, palha que está de fora, que não está no meio da massa. E aí vocês vão notar uma diferença na textura. Gente, presta muita atenção na textura, quando pega no barro mesmo, sem dó, sem medo de sujar as mãos. Porque é muito importante essa textura. A argamassa que a gente usa para preencher o pau a pique é uma argamassa muito mais grudenta, muito mais argilosa, porque a gente precisa que o barro grude na madeira, o que não é uma coisa que ele gosta muito de fazer, não. Essa coisa de encontro de materiais diferentes é sempre um pouco mais delicada. Então, a gente precisa da argila, que é quem dá essa cola. Então, a gente faz uma massa muito mais argilosa para ela realmente colar na madeira. A massa que vocês vão fazer para o revestimento, vocês já vão ver que vai ser uma massa muito mais arenosa. Porque a areia, ela faz isso de não deixar rachar, né? O pau a pique, ele racha mesmo. Não tem jeito, porque é muito barro, muita água dentro ali. Então, ele vai rachar, faz parte do processo de secagem, de cura dele. E aí, o revestimento vem para acabar com essas fissuras, mas ele racha, faz parte do processo dele mesmo. Aí, um pouco aqui das ferramentas que a gente precisa, geralmente, para fazer um pau a pique. Além, né, dos materiais, das madeiras, do barro, da fibra e tal, aí algumas coisas vão variar dependendo do que você vai usar para amarração, por exemplo. Se você for amarrar com um cipó, você não precisa de nada, você precisa das suas mãos e do cipó, e talvez de uma tesoura. Né? Se você vai usar um arame, aí você precisa de uma turquesa, um martelo, você precisa de um prego, você precisa de um martelo, de uma furadeira. Então, vai variar, mas é basicamente isso. EPI. Eu gosto de usar o EPI, principalmente quando eu estou misturando a massa, porque às vezes você está lá misturando a palha no negócio, ou às vezes você está mexendo com a mão assim, e voa uns barros no olho e tal, então é importante. Não tem nada tóxico, né? Não tem nada que agrida a gente de fato no barro, nesses materiais que a gente está usando aqui, mas é sempre bom. Deixa eu ver. Aí eu coloquei aqui a betoneira, ó. Porque é possível você fazer massas de barro na betoneira. Precisa de ter uma betoneira grande e boa, porque o barro é pesado, mas é possível. Então, se você vai construir, fazer uma casa, que você não consegue ter essa coisa do coletivo muito junto, porque nem sempre isso é viável, né? É possível.
Então a betoneira entra nesse lugar aí para poder produzir massa, porque é muito barro, né, gente, que vai numa parede. Aí, quando a gente passa para essa parte dos acabamentos, aí a gente já começa a fazer uns testes. E aí, aqui é um exemplozinho de uns testes que a gente fez numa obra que a gente participou que a gente fez lá em Vitória, e a gente conseguiu achar uma mistura pronta de terra e cal. Nunca tinha visto isso na minha vida, foi incrível. E era para uma parede bem exposta que a gente fez um revestimento. E aqui é um exemplo dos testes. Aqui a gente fez desse tamanhozinho porque a gente não tinha espaço para fazer nada maior. Mas geralmente você vai pegar a sua terra lá que você escolheu, a terra sem matéria orgânica, a terra com argila. Se você notar, que aí nós vamos amanhã, vamos observar essa terra que a gente tem aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre essas texturas. Mas vocês vão conseguir olhar para a terra, vai pegar nela, vocês já vão saber se tem muita argila ou pouca. E aí, a partir daí, você vai definir a quantidade de areia que você vai colocar ali para você começar a testar. E aí, você vai fazer esses testes. Aí aqui. Por que revestir, né? O que a gente estava falando. Proteger. Melhor, como se aumenta um pouco a espessura da parede, você ainda dá um pouquinho mais desse isolamento térmico e regulação da umidade. Aqui foi um reboco em cima de um reboco de cimento. Então, é possível também você ter uma construção de tijolo convencional e depois vir revestir com terra só. Ele super dá certo. Tem uma coisa, né? Eu tenho até medo de botar isso aqui, ó. Porque é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque acho que até hoje, às vezes, ainda paira sobre nossas cabeças de que a construção com terra, que a bioconstrução é uma construção barata, que é mais barata do que a construção convencional. Isso não é verdade. O que acontece é que quando você constrói com terra, o seu custo com os materiais é muito baixo. É muito baixo. Então, mas a obra costuma ser uma obra um pouco mais longa. Então, o seu recurso vai principalmente para quem está trabalhando, vai para as pessoas e não para os materiais. Então, tem um redirecionamento de recurso. Em vez de você gastar com coisas, você gasta com pessoas. Então, esse baixo custo aqui é de material. Porque é isso, a terra, não sei aqui quanto que tá, mas um caminhão de terra costuma ser R$400. A areia também é um material super barato. Palha, capaz que seu vizinho te dá, pedindo, te agradecendo e te dando ainda um pedaço de bolo. Então, entendeu? Então, tipo assim, são materiais baratos. Né? E você pode construir sem madeira, você pode fazer uma parede só de barro e palha, por exemplo, que é uma técnica que chama cobre. Então, os materiais são baratos, mesmo nos acabamentos mais chiques, mais finos, que é o Tadelac, por exemplo, que é um acabamento chiquérrimo, finérrimo, que a mão de obra é caríssima, mas você gasta nada de material, porque são materiais baratos. Então, tem esse baixo custo de material. Importante deixar isso claro. É relativamente fácil de trabalhar, dá para você aplicar com a mão, se você quiser um acabamento um pouco mais rústico, menos retinho, né? Você pode aplicar com a mão mesmo, o barro é super generoso com a gente. Tem essa questão, né, o barro é moldável, então é possível você fazer esculturas mesmo na parede, né, alto relevo, fazer uns desenhos de mandalas. Então ele dá essa possibilidade da gente ser um pouco artista, mesmo sem de fato ser. A gente pode brincar um pouco com isso. O que eu estava falando, né? Dele ser compatível com outros tipos de construção. Então, não precisa da sua parede ser de barro para você aplicar um revestimento de barro nela. É um reboco durável. A terra, você respeitando aquela coisa que a gente falou lá atrás. Você não deixar a água chegar na sua parede, se ela é toda de barro. E eu falo água assim, não é que não pode... foi uma água ali, fui lavar o chão, caiu uma água. Não é isso, não pode ficar escorrendo água na parede, porque isso o barro vai lavando realmente, né?
Tem essa possibilidade aqui, que é, fiz a minha parede de barro, ou fiz o meu reboco de barro puro com areia e palha, por exemplo. Ah, eu não quero mais, vou arrancar, quero fazer em outra parede. Eu posso pegar esse mesmo barro, molhar ele, pisar ele, eu continuo podendo usá-lo infinitamente, em outras funções, em outros locais. Então, ele tem um ciclo eterno, desde que você respeite a história também da palha estar seca, da fibra seca. Não colocar nada em decomposição dentro da sua parede. Aí, né, você pode reaproveitar. A gente já fez algumas coisas assim de fazer uma restauração no pau a pique que a gente nem precisou de fazer nada, que a própria massa que saiu, a gente molhou, pisou e botou de volta. E foi suficiente. É isso, né? Uma coisa que a bioconstrução traz, que eu acho muito legal, assim, que é uma quantidade de entulhos quase zero. Porque, sei lá, sobrou massa, eu jogo na terra e pronto, entendeu? Não tem muita embalagem, né? Não tem saco de coisa, então a produção de lixo é bem baixa assim mesmo. E aí, nós temos lá, né? Fizemos o pau a pique, preenchemos com o nosso barro e aí tá lá todo rachado, sequinho. Como é que você sabe que o barro tá seco? Ele muda de cor, né? Então, você viu lá, a parede tá toda sequinha, bonitinha, aí você vai começar a fazer os revestimentos. Geralmente, uma parede de pau a pique, ela é toda irregular, né? Ela não fica uma parede retinha. Então, geralmente, a gente precisa fazer uma primeira camada de revestimento de regularização dessa superfície. Também vai variar da sua vontade de fazer a parede ficar toda planinha, com aquele acabamento perfeito, ou se você quer essa história dessa organicidade, dessa rusticidade, então vai um pouco do gosto. Mas, de todo jeito, vem uma primeira camada do que a gente chama de reboco grosso, que são os mesmos materiais que a gente usou para fazer a massa do pau a pique, terra, areia e palha, só que a forma da gente trabalhar vai ser um pouco diferente. A palha, ela já vai ser picada menorzinha, e aí vai depender da espessura que vai ter o seu reboco. Então, por exemplo, eu estou vendo o meu pau a pique aqui, e eu estou vendo que tem uns buracão que eu vou ter que preencher. Ou não, meu pau a pique está bonitinho, meu reboco grosso vai poder ter 1 centímetro, 1,5 centímetros. Então, aí eu vou cortar o tamanho da minha palha dependendo da espessura do reboco que eu vou ter. Então, se eu tenho um reboco que vai ter 3 centímetros, se tiver mais que 3 centímetros, aí não é reboco. Aí você vai, pega um pouco da sua massa de pau a pique, dá uma preenchida no que ficou muito fundo. Se tiver uma trinca muito grande, trinca que atravessa para o outro lado, aí vale a pena preencher com essa mesma massa que você usou para o pau a pique. Se não, até 3 centímetros, aí você vai picar sua palha com 3 centímetros. E aí vai misturar a terra com a areia. Nesse momento, a areia vai ser maior quantidade, um pouco, do que no pau a pique. A massa do revestimento é uma massa menos grudenta. É uma massa que a gente não quer, que a gente já quer eliminar boa parte das rachaduras nesse momento. Então, eu quero fazer uma massa de reboco grosso que, quando ela secar, ela pode até ter umas trincas pequenas, mas trincas pequenas. Eu não quero mais rachadura na minha parede. Eu tenho microfissuras. E aí tá de bom. Então, aí o que vai fazer isso é a palha também, só que aí eu já não consigo colocar tanta palha, mas já é uma quantidade menor de palha e coloco um pouco mais de areia. E aí, depois desse reboco grosso, vem o reboco fino. Ele chama fino porque ele precisa ter uma espessura fina. Então, ele não é um reboco de regularização. Você já deixou sua parede do jeito que você quer. Se você quer ela planinha, você já fez isso no seu reboco grosso. Se você quer ela rústica, é o reboco grosso que vai dar a forma final da sua parede. O reboco fino, ele vem só para cobrir realmente e dar um acabamento e proteger, tampar as palhas, porque também não é interessante que palha fique exposta. Igual a madeira, a gente esconde tudo dentro da parede. Aqui é um exemplo de um reboco grosso e aqui de um reboco fino. Depois vai dar para ver um pouco melhor essa diferença de texturas e vocês vão fazer também na próxima. E aí tem umas coisas que a gente pode ir
trabalhando um pouco mais nesse reboco. Então, por exemplo, tem um reboco polido, que aí você faz um reboco fino de terra. Nesse reboco fino de terra, geralmente não, ele não vai palha, ele é só... Desculpa, gente. Ele é só terra e areia. E, se tem acesso, esterco de vaca. Quem puder usar, esterco de vaca é assim, ele deixa mais resistente o reboco, resistente tanto à abrasão, assim, a bater e tal, tanto à água. É incrível. Então, se tiver esterco fresco de vaca, você puder usar, é maravilhoso. Você bota ele quanto antes melhor, junto com a terra para fermentar. Então, ele vai perder todo aquele cheiro de ureia que tem quando está novinho, né? Esse cheiro vai sumir todo, vai ficar um cheiro delicioso. E aí, esse material para o reboco fino é o ouro, mas eu sei que não é a realidade de todo mundo. Eu mesmo, nas minhas obras, raramente, foram poucas as obras que eu consegui trabalhar com esterco assim à vontade. Então, é possível fazer ele só com terra e areia. E aí entra a história, por exemplo, nesse, usar um pó de pedra, que já é fininho, é interessante, em vez do lugar. Não sei se todo mundo ouviu, mas ele estava comentando, de um lugar que as pessoas, em vez de usar areia, usam pó de pedra, que já é um rejeito de marmoarias, de pedreiras, né? Aí o que eu estava falando com ele é que geralmente os pó de pedra, pelo menos os que eu vejo de rejeito, são muito finos. Então, se for para o reboco grosso, por exemplo, que eu preciso de uma espessura, eu preciso dos grãos um pouco maiores, talvez ele não cumpra esse papel tão bem, assim, mas é tudo testável. Tudo tem que testar com a sua terra, porque às vezes a sua terra lá que você vai usar já é uma terra que tem muita areia. Então, se eu usar o pó de pedra, pode ser que seja legal. Já em outros lugares, talvez não. Então, é teste. Mas ele entra nesse mesmo papel da areia, porque quando você pega... a gente chama de material inerte, né? A areia é um material inerte, o pó de pedra é um material inerte, que essa coisa da água, ele não reage quimicamente com a água, ele molha, mas não reage. Diferente da argila. A argila é um material ativo, né? Porque ela realmente, a água entra dentro dela, a cal é um material ativo, então o pó de pedra ele substitui a areia super bem, só tem que prestar atenção nessa coisa da granulometria, que é o tamanho dos grãos, realmente. Eu estava falando dessa história do reboco polido, né? E aí fiz lá meu reboco fino, só com terra e areia, por exemplo. E aí eu posso vir e polir esse reboco com um cristal, com uma pedra, assim, que aí você vai fechar ainda mais os poros, porque o que vai acontecendo, né? O reboco grosso, no pau a pique, você quer que os poros fiquem bem abertos, porque é muita massa, e você quer que essa água saia dali, porque senão não seca nunca. Aí quando você vem para o reboco grosso, você ainda tem uma espessura, então você ainda deixa os poros abertos, as ferramentas vão mudando, né? O primeiro você faz com a mão, o reboco grosso você usa uma desempenadeira de madeira. Hoje em dia está difícil achar uma desempenadeira de madeira, então tem se usado bastante essas de PVC, mas com um cuidado para você não deixar a parede lisinha demais. Ela tem que ter essa porosidade ainda para a água ter uma facilidade de sair, porque se a água não tem facilidade para sair, o que acontece? Por exemplo, eu faço uma parede de barro e, sei lá, reboco com cimento, ou às vezes nem reboco com cimento, reboco com barro, mas passo uma tinta acrílica, ou ali, dos dois lados, aí é ruim. Mas a água ela sempre vai arrumar um jeito de sair. Se alguém já morou em casa que tinha algum problema de infiltração, já viu isso, porque a água ela sempre arruma um meio, ela sempre arruma um caminho. No barro, o que ela vai fazer vai ser rachar mais a massa. Então, se eu fecho meus poros antes da hora, então se eu faço um reboco grosso, já com uma desempenadeira de PVC ou de metal, que dá não sei se vocês já tiveram experiência de ver essa diferença de textura que dá um e outro, mas vocês vão ter na próxima oficina. Mas um fecha, deixa lisinha a parede fechadinha, assim, e o outro deixa ainda aberto, deixa com uma textura. A gente precisa desses poros abertos para essa água sair sem rachar tanto a massa. E aí no reboco fino não, o reboco fino é uma camada que chega no máximo a meio centímetro,
Então, ela realmente é só de cobertura, só de finalização. E aí, a gente já faz com a desempenadeira de metal, que aí já dá uma outra cara que dá para o acabamento. Ele fica realmente bem lisinho. E aí, depois, quando ele já está assim num processo mais seco do que molhado, você pode vir e fazer esse polimento com pedra, que aí fica... Depois posso compartilhar com vocês uma técnica que chama durodango, que o barro brilha. Então, você deixa a sua parede brilhando, de barro brilhando. Então, ela fica super resistente à água. Então, dá para você caminhar nesses acabamentos, assim, sabe? Aqui um pouco das ferramentas também. O que muda aqui, principalmente, é porque a gente vai ter que peneirar tanto a terra quanto a areia. Para o reboco grosso, uma peneira mais grossa. Para o reboco fino, aquela peneira bem fininha mesmo, que chama de fubá ou de cal, varia de um lugar para outro, é aquela mais fina de todas. Dependendo até uma peneirinha de cozinha, dependendo do grau de acabamento que você quer chegar. E aqui já entra as ferramentas, as desempenadeiras, né? Que também é um opcional, viu, gente? Porque aqui eu estou considerando fazer uma parede que geralmente é o que as pessoas têm buscado, são paredes retas. Então, o que você faz com a desempenadeira para a parede ficar planinha, retinha. Mas você pode fazer tudo isso com as mãos. Tudo isso com as mãos. Aqui, especificamente, como é uma oficina de restauro, né, que traz essa coisa da restauração, vocês vão fazer, junto com Paula, usando cal no meio da história. A cal é um material muito incrível, assim, que antigamente era usado em todas, né? Todas essas igrejas, todas essas construções antigas que são com interior de barro são revestidas com terra e cal e são pintadas com tinta de cal. A cal ela é um material que vem da mineração também, né? Ela é a mineração do calcário. O calcário vai para o forno, é calcinado lá a 900 graus Celsius. E aí o calcário é um carbonato de cálcio, e aí quando ele queima ele vira um hidróxido de cálcio. Mentira, ele vira um óxido de cálcio. Que aí dá o que a gente chama de cal virgem. O que sai do forno é a cal virgem. O que a gente compra no depósito geralmente são as cal hidratadas, né? Que aí é basicamente pegar essa cal que saiu do forno virgem e botar na água. E aí ela vira um hidróxido. A cal ela tem uma reação química realmente com a água. Ela vira outra história. Ela vira outro material quando ela entra em contato com a água. E aí quando a gente usa a cal na parede, na construção, o que acontece é que a gente vai pegar essa cal, às vezes melhor se puder usar cal virgem, porque é outra qualidade, porque geralmente as cal que a gente consegue ter acesso para a construção, porque a cal ela é muito usada na odontologia, muito usada nessas coisas de fazer higienização de espaços, porque ela é bactericida, ela é fungicida, ela é muito power, e isso passa tudo para a sua parede, viu, gente? Então, se você tem problema de mofo, você fazer um reboco de cal, é incrível. Você passar uma tinta de cal, por exemplo, é bem legal para lugar que tem muito problema de umidade, que as coisas mofam muito, a cal é muito bem-vinda. Mas, então a cal que sobra para a construção geralmente é uma cal de pouca qualidade, porque tem dois tipos de cal, tem a cal calcítica e a cal dolomítica, que é basicamente, uma é carbonato de cálcio e a outra é um carbonato de magnésio. Essa de carbonato de magnésio é uma cal que quando você hidrata ela fica... Vocês já hidrataram o polvilho? Sabe quando você passa da água e aí fica aquela coisa dura embaixo, assim? Essa é a cal magnesiana, ela é muito ruim de trabalhar, porque ela fica dura, ela não adere direito nas coisas, e geralmente essa cal hidratada ela é muito misturada, a cal magnesiana, com essa cal calcítica. Então, se você tiver acesso à cal virgem, mas também que está cada dia mais difícil de conseguir, você usa ela. E aí tem um processo de hidratar, que é um processo perigoso, mas possível de fazer com segurança. Mas aí, voltando para o que a gente tem acesso, né, que geralmente vai ser essa cal hidratada, que já é uma cal em formato de hidróxido. E ela já não é tão... você vai botar ela na água, ela não vai ferver, igual a cal virgem e tal, mas ela ainda é bem abrasiva, ela é bem ruim para os olhos, para o nariz. Então, a gente usa máscara, óculos, luva. Todo o tempo que você estiver trabalhando com uma massa que tem cal, mesmo se for cal com terra, às vezes é um pouquinho só de cal, mas mesmo assim ela machuca bem assim a pele. Ela
ela tem uma história, né? Ela não é impermeável, né? Ela é um material hidrófugo. Então, ela expulsa a água da gente. Então, ela vai cortando a gente meio que de dentro para fora. Então, assim, às vezes você tá olhando, tá de boa, e de repente abre um buraquinho. Costuma ser pequeno, uns cortinhos pequenos, mais fundo, que custa sarar. Então, sempre usem luvas, máscara e óculos. Pelo menos enquanto ela estiver molhada. Enquanto ela estiver seca, quer dizer que ela solta aquele pó, né? Depois que está tudo molhado, você pode até tirar a máscara. O óculos, dependendo não, porque se for no olho ainda é bem ruim. E aqui nós vamos trabalhar com a cal nesse lugar, junto com a terra, que era o que as pessoas faziam originalmente nas construções todas antigas da restauração, é cal com terra. Então, vai trabalhar com luva, vai ter todo esse cuidado, vocês vão sentir um pouco essa diferença, assim. A cal, ela dá um pouco mais de resistência para os revestimentos, ela deixa mais resistente à água, porque ela tem essa coisa de ser hidrófuga, né? Ela ajuda a secar mais rápido, porque ela expulsa a água toda que está em volta dela rapidão, assim, então ela ajuda nesse processo de secagem. Aí, quando a gente pega essa cal hidratada e bota na parede, quando ela vai começar o processo de secagem dela mesmo, ela realmente sofre uma reação química. É como se ela voltasse a ser a rocha do início. Essa água que começa a sair, sai de dentro dela realmente. Então, ela reage com o gás carbônico que está na atmosfera. Então, ela deixa de ser um hidróxido, ela manda essa água embora e pega o carbonato de volta, o carbono de volta, e volta a ser um carbonato. Ou um carbonato de cálcio, um carbonato de magnésio. Então, ela é um revestimento que, com o tempo, ele vai ficando cada vez mais resistente. Ela tem um tempo longo de cura. O cimento, eu acho que varia, acho que em 7 dias ele já alcançou a resistência máxima dele. A cal, ela gasta geralmente uns 3 meses. Não que ela fique mole, mas ela se completa com mais ou menos uns 3 meses, esse processo de cura. Mas é isso, ela fica extremamente resistente. E pode ficar exposta. Ela não tem problema, igual o cimento. Você não pode deixar um reboco de cimento exposto, que com o tempo ele vai começar a esfarelar. A cal, ela não corre esse perigo, porque ela não absorve a umidade igual o cimento absorve. Ela, na verdade, manda a umidade embora. Tem algumas opções de fixador, assim, o mais comum, mais durável e mais fácil acesso, apesar de não ser tão barato, é aquela cola branca de carpinteiro com PVA, essas cascorês e tal. Para baratear um pouco o custo, porque essa cola realmente ela é bem cara, eu acho que 1 quilo dela está variando entre 40 e 50 reais. A porcentagem é 10% geralmente. Para a área interna pode ser menos, pode ser 5%. Para a área externa, entre 10 e 15. Então, não é pouquinha cola que usa. Então, para reduzir um pouco esse custo, dá para misturar um pouco com grude de tapioca. Vocês já fizeram? Então, aí dá para você fazer uma... Eu não aconselho usar o grude sozinho, pelo menos para a área externa, porque ele não aguenta muita umidade, ele começa a descascar relativamente rápido, a tinta não fica bem. Mas para a área interna dá. Muito ali na Caatinga, né, Nordeste, Cerrado, são os lugares onde teve mais concentração de construção de casa de barro no Brasil, eu imagino, assim, eu acredito. E é um lugar que tem o barbeiro transmissor da doença de Chagas. Só que pessoas, geralmente, com baixa aquisição financeira, com pouco dinheiro, geralmente faz o necessário, né? Não gasta dinheiro com acabamento. Isso desde quando era com barro e até hoje. A gente vê nos aglomerados tudo, as casas ficam no tijolo, né? Então, o problema do barbeiro não é o barro, não é o pau-a-pique, são os buracos na parede, entendeu? Então, as casas não tinham acabamento, as pessoas iam, botavam o pau, enchia de barro e pronto. Tem um telhado, cobria com o que tivesse e estava protegida. Era isso que eles estavam buscando. Não preocupava com fissura, com nada. Então, o que dá bicho em qualquer casa é ter espaço para eles se proliferarem. Eles gostam de que tipo de espaço? Escurinho, pequenininho, quentinho, né? Qualquer buraquinho na parede. Então, não é o barro, é o buraco. Então, se você faz
casa de tijolo, que os buracos ficam lá de fora, vai ter bicho que vai se proliferar ali dentro. Aí vai variar da região, se for escorpião que tem mais ali, na cidade grande mesmo, é escorpião, barata. Se for nas zonas mais áridas, aí tem escorpião também, aí vai ter o barbeiro da doença de Chagas, mas não é o barro, entendeu? Isso foi uma história que contaram pra gente. Foi muito difundido, né? Eu lembro disso da escola. Mas isso, a gente vive num país que ainda vive dentro do ensinamento colonialista, né? Esse é um deles. Falar que a gente foi descoberto por Portugal é outro, né? Tipo assim. Então, a gente vive num país que a gente ainda está começando a desconstruir muita coisa que foi ensinada pra gente, que foi só para enfiar a gente dentro do sistema que eles queriam que a gente vivesse. Então, tem um tanto de coisa que a gente tem que se questionar mesmo. Esse questionamento é ótimo. Não, isso é história. Para falar que o cimento não funciona, o barro não serve, não é um bom material para construção, que o bom mesmo é o cimento. Para virar o que virou hoje, a indústria da construção civil, né? E pensando nessa coisa que tudo é energia, tanto a nossa própria física que a gente bota, quanto de tirar o petróleo, quanto de fazer o frete, tudo é energia. Aí você botando às vezes na ponta do lápis, você fazer Tadelac, em vez de botar uma lona, às vezes a lona é um gasto de energia talvez um pouco mais eficiente, mais garantido, porque... Nossa. Entendeu? Então é isso, tudo é energia, né? Todas as coisas. A gente tem que botar a nossa também na conta.